E aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo Marcos Pagan, juiz de direito, e a gente está conversando aqui em cada momento de bate-papo a respeito da nova denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e outras 8 pessoas, 6 do PMDB, e por isso a acusação de formação de organização criminosa, e ainda também os 2 executivos da JBS, o Joesley Batista e o Ricardo Saldi, que já estão presos também. Pagan, a gente sabe que politicamente as coisas são vistas de outro parâmetro, né? Os deputados, na primeira denúncia, analisaram aquela primeira denúncia e disseram, olha, não há razão para a gente fazer isso agora, o presidente pode ser punido depois que acabar o mandato, não vamos mexer com o Brasil por causa disso. Sim. Agora, as argumentações políticas, elas efetivamente não têm relação nenhuma com a questão técnica. Tecnicamente, existe robustez no que apresenta o Procurador-Geral da República, mesmo com base em tudo que está acontecendo, a delação meio fraca agora, a questão da suspensão do acordo com o Joesley, mas, tecnicamente, o que existe é robusto ou não é? Duas questões nesse seu enunciado, e duas questões importantes. A primeira delas é o fato de que, em tese, né, a parte política, a questão política, não deveria influenciar a parte técnica que está com o Supremo Tribunal Federal. Mas nem sempre isso acaba se realizando. Tenho para mim que, tendo em vista que o Congresso, na primeira denúncia, que talvez tivesse mais robustez, eles acharam que não era o caso de admitir a ação penal durante o mandato, ela vai, de alguma forma, repercutir, vai influenciar na análise técnica e em argumentos indiretos, vamos dizer assim, dos ministros do Supremo. Então, há uma influência, ainda que indireta, ainda que involuntária, ainda que inconsciente. Neste caso, eu quero crer que haverá. A segunda questão está relacionada aos indícios de prova que foram trazidos pelo Procurador-Geral da República. É preciso considerar que o Supremo é uma corte constitucional, técnica, mas ela também é uma corte política. E eles vão considerar, sim, a repercussão e a gravidade e os efeitos na sociedade brasileira, na economia e na própria democracia de ter novamente o país submetido a essa questão que acaba paralisando não só as votações, como também afeta o próprio mercado. Então, eu quero crer que, embora o Procurador-Geral da República tenha agido de acordo com a sua convicção e de acordo com aquilo que ele entende que é o caso, nós vamos ter, sim, uma influência e os elementos, aí, respondendo à sua pergunta, os elementos de prova que foram trazidos dessa vez, a meu ver, né, eu não tenho maior profundidade sobre isso, mas, a meu ver, são menos consistentes do que o anterior, menos consistentes. Seja porque já tivemos uma decisão do Congresso que enfraqueceu, seja porque a defesa ganhou força com isso, seja porque o próprio Procurador-Geral acabou, por circunstâncias outras, também sendo enfraquecido em razão da necessidade de suspender a delação, seja porque a própria delação hoje está em xeque. Então, todos esses elementos reunidos, a meu ver, vão influenciar, sim, no voto dos ministros do Supremo. E tem uma outra questão, nós estamos há 1 ano e meio, talvez há 1 ano das eleições, sim. E uma nova reviravolta em tudo isso também vai acabar, de alguma forma, repercutindo e influenciando também, ainda que inconscientemente, o voto dos ministros. Então, precisaria ser uma denúncia muito mais fortalecida, com uma força maior nos argumentos e também nos elementos de prova que foram trazidos.